especialmente se a pessoa está fora do mercado há muitos anos, ou seja, ele está muitos anos empregado numa empresa, ele perdeu um pouco o contato de como os processos seletivos são feitos hoje. Então eu acho que é importante você ter um checklist de coisas e de informações que você tem que ter antes de buscar um emprego, para que você esteja melhor preparado para enfrentar essa situação de avaliação. Bom, eu acho que a primeira questão a ser vista é a questão do networking, e você tem que se perceber se durante o tempo que você estava empregado, se você cultivou esses contatos ou se você está só buscando esses contatos agora, nesse momento que você está precisando. Existe um código, vamos colocar assim, de elegância, né, dentro do meio social, daquelas pessoas que são percebidas, que só procuram quando precisam, elas não apoiam as pessoas que precisam quando estão buscando recolocação, e isso tudo é pesado exatamente nesse momento. Então uma coisa que é importante, independente de você estar empregado ou não, é que você mantenha esse network, inclusive ativamente, ajudando, encaminhando oportunidades para as pessoas ou para a empresa onde você trabalha, para que quando você precisa acionar esse networking, você também tenha essa receptividade. É importante que você frequente, mesmo que seja no LinkedIn, porque hoje o mundo é muito virtual, mas que você frequente comunidades de troca de informações dentro da sua área, os grupos onde você consegue estar atualizado sobre tecnologia, sobre cases de sucesso, sobre coisas novas dentro da sua atuação, e que você também colabore ativamente dentro desses grupos, porque é onde se fomenta o quê? A troca de interesses comuns para todo mundo. E fora isso, aquele networking que você carrega através dos tempos, que são ex-gestores, ex-pares, colegas, e são pessoas também que é sempre importante manter contato para que eles também possam te ajudar quando você precisar. Se a gente for tomar como exemplo um profissional que está fora dessa realização de entrevistas, ou enfim, está fora do processo seletivo há mais de 5 anos, ele talvez precise se atualizar em relação a como postar um currículo no banco de talentos, como escolher uma boa foto, como ele faz uma carta de apresentação já dentro dos conceitos atuais. Ele precisa ter um bom equipamento com vídeo para participar de entrevistas remotas, que hoje são uma realidade. As pré-fases de entrevistas pessoais são todas feitas remotamente, onde se tem um primeiro contato com o profissional. Então ele precisa atualizar os conceitos e até mesmo a tecnologia dele para estar inserido nesse novo mundo de entrevistas e processos seletivos. Então isso passa por várias coisas, inclusive a questão do networking, das entrevistas por Skype, da forma como você faz o seu currículo e de outras técnicas que são mais novas. Ele precisa estar atualizado com isso tudo. Quando a gente está falando de uma pessoa que se percebe com dificuldades para fazer uma entrevista, o que normalmente nós recomendamos é que essa pessoa procure conversar com alguém que ele acha que possa ajudá-la. Então, se você tem um amigo que está em RH, ou é um gestor, ou é uma pessoa que tem condições de te observar falando e poder te corrigir, isso é uma boa coisa. Se não, um coaching de carreira, onde você pode ser avaliado e podem corrigir a forma que você se apresenta para que ela se torne mais objetiva e mais eficiente, tá? Então, assim, dificuldades que a gente costuma ver em pessoas em entrevistas. Pessoas que estão, por exemplo, muito tempo sem fazer entrevistas, ficaram muito tempo empregadas, então elas têm uma dificuldade de sintetizar as informações de uma forma que não deixa a entrevista maçante, né? Então, assim, perceba a dinâmica do entrevistador. Deixe ele falar primeiro, dê respostas, peça a ele para te cortar se achar que você está dando informação demais, porque existe um tempo para se fazer uma entrevista, e se isso não é observado, você pode ficar sem o tempo para colocar coisas que são importantes, né? Então, assim, e troque informações com o entrevistador também. É importante você saber a oportunidade que você está concorrendo, qual é a perspectiva de fechamento dessa vaga, para que você possa avaliar em relação aos outros processos também que você está participando. Enfim, você também tem o direito de entrevistar o entrevistador, né? Eu sempre digo isso. Uma coisa que tem que ser bem observada dentro da entrevista é que nós não podemos ser informais naquele momento, né? Então, por mais que a gente se sinta à vontade ali no ambiente com o entrevistador, a gente não deve usar gíria, não deve usar palavrão, não deve dar uma conotação de intimidade com o recrutador, porque isso efetivamente não cabe, por mais que você se sinta à vontade, mas isso não é um momento para descontração. Isso é um momento para você fazer uma entrevista natural, onde você esteja colocando todos os seus conhecimentos,
conhecimentos, as suas habilidades, os seus feitos, né? E que você possa mostrar para ele que você é qualificado para aquilo que ele está buscando. Então, às vezes algumas pessoas me perguntam, poxa, mas eu não senti empatia, eu achei que a entrevista ficou solta. Você pode tomar a rédea da entrevista, se você acha que não está indo bem, já que não está indo bem mesmo, você pergunta, me diz um pouco mais dessa oportunidade, o que vocês estão buscando? É uma substituição, a outra pessoa deu errado? O que faltou para eu poder mostrar para você onde eu me encaixo dentro dessa posição? Porque assim você tenta salvar aquilo que na sua percepção não vai indo bem. Isso eu acho um argumento extremamente válido. E os recrutadores veem com bons olhos pessoas que têm esse tipo de ação dentro de uma entrevista. Olha, com relação a mentir em entrevista, eu acho que essa não é uma boa prática. Eu posso citar um exemplo muito claro e muito simples. Imagine que você está contratando uma pessoa que vai trabalhar com planilhas de Excel e na entrevista é perguntado claramente se ela domina, por exemplo, fórmulas macro ou tabelas dinâmicas. Essa pessoa fala, não, eu domino, tranquilo. Vamos imaginar que ela foi contratada. No dia de trabalho, ela vai ter dificuldade porque ela não domina efetivamente aquilo que ela falou que dominava e isso vai ser péssimo, porque é uma coisa que é um requisito. Então, se você não domina, você pode dizer, eu não domino como eu gostaria, mas rapidamente consigo ler e consigo me desenvolver. Porque aí o que acontece? A pessoa gostou do seu perfil, porque a gente não olha um perfil de uma pessoa especificamente em relação a uma característica, né? Você foi verdadeiro, você colocou que você precisa desenvolver um requisito que está lá dentro, mostrou que está disposto e com isso você consegue o quê? Ser transparente, verdadeiro e se contratar, não passar um carão desse de falar que dominava uma coisa e não dominava. Então assim, mentira é uma coisa que eu acho que não cabe, até porque tudo hoje é muito checado, né, em relação ao idioma, porque se uma vaga está pedindo inglês e você falou que conversa e não conversa, em fase mais avançada você vai ser entrevistado em inglês, e aí você vai fazer o quê? Né? Então mentira não é cabível. Em relação à roupa, essa é uma questão que hoje já é bem entendida, não temos grandes dúvidas mais, mas sempre há aquela questão, mas eu sou da área de marketing, eu vou de terno? Não, normalmente é importante que você observe qual é o dress code da sua área. Se você é de uma área mais descontraída, mais informal, como a área de marketing, a área de TI em algumas empresas, você pode adotar a roupa que seria a sua roupa normal de trabalho, você não precisa nem ir muito vestido acima daquilo que se espera no dia a dia e também não deve ir informal o suficiente de camiseta, porque isso, né, não vai pegar bem. Mulheres devem tomar mais cuidado, porque tem muitos detalhes dentro de uma vestimenta feminina que às vezes podem não pegar bem. Então, por exemplo, uma coisa que eu ouvi outro dia em relação a salto. O salto é uma coisa muito elegante para mulher, eu mesma uso salto, mas assim, saltos muito finos, coisas que são incompatíveis com o dia a dia, eu acho que eu não usaria. Se perguntasse para mim, eu não usaria, porque você não pode reproduzir ali naquele momento uma coisa que você não vai reproduzir no dia a dia. Então, saias com comprimento adequado, blusas que não sejam transparentes, nada com decotes, muita maquiagem ou muitos acessórios que façam muito barulho, que chacoalhem, porque isso acaba chamando a atenção de uma forma que não é boa na entrevista. Então, faz você parecer muitas vezes que tem uma preocupação fútil até com a imagem, o que pode nem ser verdade. Você, na verdade, só quis se produzir para fazer uma imagem melhor. Então, assim, é a adequação muito perto daquilo que vai ser o seu dia a dia. Eu acho que essa é a melhor regra. Em relação ao salário, eu acho assim, quando nós analisamos um profissional que ficou muitos anos numa empresa, ele teve sucessivos aumentos ou decorrentes de promoção, ou muitas vezes decorrentes de próprios dissídios sucessivos que foram aplicados, quando ele sai, ele precisa fazer uma pesquisa de mercado. Quanto que o mercado oferece para uma posição semelhante a dele, né? Essas informações muitas vezes não vêm nas vagas anunciadas, mas quando você está em processo seletivo, você deve perguntar, em média, qual é a base de remuneração para que você consiga saber se o que você pede está adequado ou não. Eu costumo dizer o seguinte, você não deve fazer um currículo sem nenhuma informação salarial, porque isso deixa o recrutador desnorteado, ele não sabe o seu tamanho financeiro, então isso é ruim. Você deve colocar a sua última remuneração e se você quiser colocar na pretendida, eu recomendo que você coloque a combinar. Por quê? Porque você tem que avaliar uma série de coisas, pacote de benefícios, a questão do deslocamento, o porte da empresa, qual é o desafio dessa posição que você está concorrendo, e com isso você consegue o quê? Avaliar uma proposta que eles te façam. E eles vão partir da onde? Eles vão partir
da sua última remuneração. Se uma pessoa ganhava 15 mil reais num cargo de gerência e ele está numa vaga que é de 9 mil, certamente ele não vai ser convocado, porque nós estamos falando de uma distância muito grande. Mas, por exemplo, se tem uma remuneração que possa ser considerada de acordo com a qualificação, ele pode avaliar alguma coisa em torno de 14, de 13. Ele também tem outros elementos para avaliar se aquilo está dentro ou não do que o mercado oferece. Bom, quando nós estamos vivendo um cenário como o atual, que a gente está tendo uma elevação no nível de desemprego, nós estamos lidando com a ansiedade e com o desespero de muitos candidatos, né? Então, o que nós percebemos? Muitas vezes pessoas com nível gerencial se candidatando para posições de analista. Eu vejo isso com uma certa reserva, porque esse downgrade, que nesse primeiro momento parece a solução para o candidato, para a empresa é algo que não faz muito sentido, porque ela vai falar, ótimo, vou ter um excelente analista porque ele já foi gerente, mas o quanto isso vai durar? Porque isso vai durar enquanto eu for um step para ele, mas no primeiro momento onde houver o aquecimento do mercado eu vou perder esse profissional. Então a chance de você se recolocar nessa situação eu acho muito pequena, e eu acho que para o próprio profissional não é interessante, a não ser em alguns casos, como por exemplo pessoas que são gerentes e estão vendo oportunidades de consultor ou oportunidades de especialistas, porque tem um salário que não é muito discrepante, e a gente pode entender que também não tem uma distorção muito grande em relação à função. Mas fora isso, eu acho que a pessoa não deve se candidatar a vagas menores, porque ela não vai ter grandes chances de ser chamada. Isso para a empresa também é um risco. Dificilmente alguma empresa vai contratar nesse cenário. Quando a pessoa avalia uma recolocação, ela tem que olhar qual é a posição dela atualmente, e ele tem que olhar onde essa posição está inserida na atualidade. Então, vou dar um exemplo. Um agente de turismo, que era um campo fértil há alguns anos atrás, hoje ele é um profissional com uma oferta de trabalho muito menor. Por quê? Porque hoje nós temos toda a parte de compra de pacotes, de passagens, através de site de busca de descontos, ou sites das próprias operadoras, onde existe um autosserviço. Então aquele elemento que ficava dentro de uma loja física esperando o passageiro, enfim, a pessoa interessada em viajar, ele hoje tem uma procura muito menor. Então é uma profissão, não é uma profissão, ela é uma posição que pode entrar numa extinção no mercado, ao passo que hoje existe o autosserviço. Aí você fala, o que essa pessoa faz? Essa pessoa tem que olhar para dentro da qualificação dela e ver aonde ela se encaixa. E se falta alguma coisa, ela precisa se qualificar para este novo cenário onde ela pode se encaixar. Agora, ao contrário, por exemplo, pessoas de tecnologia. Pessoas de tecnologia precisam observar quais são as tecnologias hoje que são emergentes, né? Porque esse mundo tecnológico está mudando muito. Então, o mundo de tecnologia para mobile ou aplicativos hoje é o que está demandando muito desse mercado de TI. Então, se ela estava trabalhando com uma tecnologia que é mais obsoleta, alguma coisa assim, ela tem que procurar se qualificar para essa necessidade nova de mercado, para que ele consiga o quê? Fazer este movimento, e ainda com ganho, porque você vai entrar numa disputa que hoje oferece muito menos pessoas a um preço maior. Então, são as profissões em alta. Bom, quando nós estamos falando de entrevista, muitas vezes a pessoa não está à vontade, né? Porque a entrevista ela implica numa certa atenção, você está sendo avaliado. Então você precisa se perceber se você está falando mais, você está falando menos, você está falando num nível adequado. E isso vai de uma empatia com a pessoa que está te entrevistando. Se você percebe que o recrutador ele é um cara mais objetivo, você vai ter que responder a esse tipo de estímulo também, ser mais objetivo e conciso nas suas respostas. Se você percebe que é uma pessoa que gosta de mais detalhe, que mostra que está interessado em ter mais detalhes, você pode abrir mais detalhes. Então, assim, o que a gente sempre pede para evitar é, assim, não fugir muito da pergunta. Se a pessoa fez uma pergunta, você responde com o nível de detalhe que você acha adequado para aquele momento, para aquela entrevistador, e não fica fugindo muito, porque senão você mesmo se confunde. E depois se a pessoa não tem um script, você pode perder muito tempo falando coisas que não são relevantes para o processo e não ter tempo para falar coisas importantes sobre missões que você teve em outros cargos, situações difíceis que você enfrentou, resultados que você trouxe para a empresa, promoções que você recebeu durante a sua carreira, que isso é uma coisa que chama muita atenção aos olhos do recrutador. Então, precisa tomar cuidado com essa questão de detalhe e tempo que você tem para falar essas coisas. Olha, em relação à postura do profissional, precisamos tomar cuidado com a arrogância e a prepotência. Por quê? Você, quando está sendo avaliado, nós olhamos normalmente o profissional do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, e uma coisa que é muito importante para nós são as referências. Eu já tive
candidatos em processo, onde a gente costuma enviar um formulário, e esse candidato devolveu o formulário falando que não ia passar as referências, que achava que era um momento prematuro do processo para fazer esse tipo de fornecimento de informações. Para mim, isso não soou bem. Assim, eu não estou pedindo nenhuma informação, primeiro, que é confidencial ou nada que invada a intimidade desse indivíduo. Então, este tipo de resposta para mim fez com que ele saísse do processo seletivo, o que para mim não me gerou confiança. Fala, poxa, por que ele não quer revelar, né, essas referências? As referências são pessoas que são consultadas, inclusive, durante o processo. Né? Então, são pequenos detalhes que muitas vezes podem acabar com seu progresso no processo por causa dessa questão de ser recebido como uma arrogância, uma prepotência. Bom, dentro de tudo isso que nós falamos aí do checklist da empregabilidade, muitas pessoas não têm com quem trocar essas informações ou se sentem sozinhas nesse momento em que você já está vulnerável por conta do desemprego, as pressões financeiras, esse cenário de incerteza. Então, nós oferecemos um serviço onde nós fazemos o apoio para a recolocação, onde a gente alinhava todas essas questões e mais algumas outras para que ele receba realmente um apoio nesse momento difícil e consiga focar nos objetivos de curto, médio e longo prazo, e assim ele direcionar as ações dele objetivamente para o que ele precisa encontrar.